na tributação do lucro real, eu coloquei aqui até um roxinho aqui em cima, ó. O que eu tributo é a receita, que é aquilo que entra, menos a despesa. Isso que sobra, que no meu exemplo foi de 100 mil reais, é que vai ser o objeto da tributação. Ou seja, eu tributo o lucro efetivamente obtido pela empresa, tá? E aí? Aí tem uma outra sistemática. Só para falar para vocês, a regra geral é essa, tá? Então, assim, qual é a regra, tá? Quando é que uma empresa é tributada pelo lucro real? Quando é presumido? Quando é simples nacional, tá? A regra é a do lucro real. Mas a legislação dá opções para o contribuinte. Ele fala assim: olha, se você quiser, você pode optar por uma outra sistemática, que é uma sistemática mais simplificada, mais presumida, porque realmente, né, no lucro real, certo? Você vai ter o quê? Vai tributar aquilo que sobra, né? O lucro verdadeiro, tá? Que sobra da empresa. Mas, às vezes, vamos pensar uma outra situação. Vamos dizer que eu sou esse comerciante de copos aqui. Aí eu vendi os 500 mil reais em copo. E a minha despesa é 50 mil de funcionários, sobraram já 350 mil, 50 mil de fornecedores, sobraram 300 mil. Então, dos 500 mil que eu recebo, sobram 300 mil de lucro. Veja só, se eu pegar a alíquota do imposto de renda e aplicar sobre 300 mil, eu vou pagar muito. Vou pagar bastante, né? Porque essa alíquota, olha só, a alíquota do imposto de renda da pessoa jurídica é de 15%. Então, no lucro real, você pega o 15% e aplica sobre o valor da renda, né? Aquilo que sobrou, certo? E se passa de 240 ao ano, ou seja, passa de 20 mil ao mês, você vai aplicar um adicional de mais 10% aqui. Isso sem falar na contribuição social sobre o lucro, que é 9%. Tá? Então, vejam que no final você tem aqui 34% sobre aquilo que está sobrando ali. Tá? Então, vou dar o exemplo lá da minha empresa que vendeu copos e sobrou 100 mil reais. Tá? Fazendo um cálculo bem grosseiro, tá? Porque o adicional é só aquilo que for superior aos 20 mil mensais. Mas eu vou colocar 34 em cima de tudo só para facilitar minha conta aqui, que eu não estou com calculadora, tá? Então, 34% de 100 mil dá 34 mil, tá? Então, essa empresa iria pagar mais ou menos, tá? Um pouquinho menos que 34 mil de tributos de imposto de renda e contribuição social sobre o lucro. Só que a empresa, ela pode optar, tá? Então, a regra é essa, né? O imposto sobre a renda efetiva, o lucro ali da pessoa. Mas a legislação coloca outros regimes em que o contribuinte, no início do ano, faz uma opção. Então, no início do ano, ele fala assim: não, eu quero ser tributado pela sistemática de lucro presumido. É uma opção dele. Como que é essa sistemática de lucro presumido? O próprio nome está falando, é uma presunção, tá? Só podem optar aquelas que tenham faturamento de até 78 milhões ao ano, tá? E que não sejam alguns setores como bancos, seguradoras, tá? Então, assim, tem muita gente pode optar pelo regime presumido, tá? E como que é o regime presumido? Tá? É o seguinte, vamos pegar o meu exemplo aqui. A legislação, ela traz, olha, percentuais. Esse percentual aqui não é a alíquota do imposto de renda, tá? A alíquota do imposto de renda é a mesma.
15%, 10% que é o adicional, tá? 9% de contribuição social sobre o lucro. O que muda é a forma de determinar a base de cálculo. É a forma de determinar o valor sobre o qual esses percentuais aí vão incidir. Lá quando eu estava falando do lucro real, né? O que eu falei? Ó, vendi copos por 500 mil reais, deduzi todas as despesas, sobrou 100 mil. Então, sobre esses 100 mil é que vão incidir aqui as alíquotas do imposto de renda da contribuição sobre o lucro. Agora, eu estou no lucro presumido. No lucro presumido, eu não pego os 500 mil que eu recebi pela venda dos copos e desconto as despesas. Não. Eu faço uma opção legal para quê? Para que eu tenha uma tributação diferenciada, simplificada, com base em percentuais. Então, olha aqui. Por exemplo, vendas. Vocês estão vendo os percentuais aqui, tá? De imposto de renda. 1,6 se for revenda de combustível. E aí o item 2 aqui, ó. 8% do faturamento para vendas em geral. Uau! Então, assim, eu, Fabiana, certo? A minha base de cálculo dos meus 500 mil aqui vem de copos por 500 mil reais. Só que a minha base de cálculo não vai ser 100 mil. Vai ser o quê? 8% de 500 mil. Quanto é que dá aqui 8% de 500 mil? 500 vezes 8% igual 40, né? 40 mil, certo? Então, vejam só, se eu tivesse no lucro real, a minha base de cálculo era 100 mil reais, que era o meu lucro efetivo. Quando eu vou para o lucro presumido, eu pego o percentual aqui da minha atividade, que é vendas em geral, porque eu estou fazendo o quê? Vendas de copos. Pego esse 8% e aplico sobre os 500 mil. Deu 40 mil. Então, o meu imposto de renda, os 15% do imposto de renda, o adicional de 10%, não vai ser sobre os 100 mil, né? O 15% vai ser sobre 40 mil, tá? Então, vocês já perceberam? Já perceberam como que ficou menor a base de cálculo?